Olá, eu sou o Robinson e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre os sonhos. É muito interessante que seja algo tão familiar e tão distinto, tão estranho ao ser humano, o seu universo do sonhar. Para muitas pessoas que estudam os sonhos, mesmo dentro da psicologia, neurociência, há um certo reconhecimento de que os sonhos são uma movimentação natural do nosso inconsciente e que desempenham um papel fundamental na estruturação da psique. Joseph Campbell, que teve um excelente estudo sobre a importância do mito na vida do ser humano, cria uma linda associação entre a mitologia, os símbolos, a crença, com a própria estruturação da psique. O sistema de crenças humano vai determinar como a gente estrutura nossos valores, nossas atitudes, nossas escolhas. E os sonhos são uma interação desse universo arquetípico do nosso interior, onde deuses, heróis, monstros, demônios se apresentam constelando o jogo interno de personagens, papéis, valores, ética, moral. Através dos sonhos nós vemos a estruturação da psique em movimento. Para a neurociência, os sonhos são um subproduto da atividade mental noturna. Ou seja, quando dormimos, o nosso cérebro vai assimilar e ordenar as informações, as experiências, o aprendizado do dia. E nós captamos uma pequena parte dessa movimentação. E isso seriam os sonhos, uma atividade mental noturna que tem a finalidade de ordenar e estruturar o funcionamento cerebral, a assimilação de informações. Então a gente busca durante o dia, pode ler, conhecer, compreender, recebe estímulos de diversos tipos e através desses estímulos gera-se um reconhecimento interno, né? Uma associação desses estímulos a outros estímulos que a gente já recebeu na vida. Associamos todos esses padrões reconhecidos em um dia, todas as informações recebidas em um dia, a nossa memória e as informações que recebemos ao longo da vida. Então o nosso cérebro ele é um mecanismo holográfico de assimilação de informações. Nenhuma informação no nosso cérebro ela é registrada isoladamente. Ela precisa ser conferida e reconhecida, comparada a outras informações semelhantes, criando um conjunto, um sistema de informação, uma cadeia neuronal de informações vinculadas a cada experiência, a cada percepção, a cada conhecimento. Assim sendo, a gente, quizás, através dos sonhos, possa captar um pouquinho desses fragmentos onde uma experiência, um entendimento, um aprendizado do nosso dia começa a criar essas cadeias de relações entre todas as experiências e memórias que a gente tem associado a isso. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma palavra, vamos supor que estamos aí andando pela rua, ouvimos uma canção que fale algo sobre compaixão. E de alguma forma essa canção nos toca, nos traz um sentimento. Então nós somos tocados por aquela canção. Não é simplesmente receber a informação, nós interagimos com ela, né, de uma maneira a refletir, a pensar, a sentir. Automaticamente essa compaixão ficou marcada no nosso inconsciente, na nossa percepção. Aquele momento de conexão com compaixão através de uma canção, através da palavra de alguém, nos trouxe uma reação interna. E tocados por isso, né, vamos dormir sentindo isso, né, uma sensação sutil. Aquilo não está presente totalmente na nossa memória, na nossa atenção ordinária, mas ainda estamos reagindo, ainda estamos tocados por aquilo. Então quando nós vamos dormir, dormindo nós vamos entrar em sono profundo, que é uma fase de baixíssima ou nenhuma atividade mental, onde o nosso organismo e corpo vai descansar, mas os sonhos acontecem no que é chamado de sono REM, que é o momento
onde dormimos, temos uma alta atividade cerebral. Essa alta atividade cerebral vai pegar esses fragmentos de memória e de experiências do nosso dia. Nesse caso, exemplificamos com essa compaixão recebida através de uma música que gerou um estado emocional. Nós interagimos com a compaixão. Então esse registro está ali no nosso inconsciente. E enquanto dormimos, nós vamos pegar aquela experiência e o nosso cérebro vai associar a essa experiência momentos, ideias, outras memórias que temos associadas àquilo. Então, outros momentos de vida em que sentimos aquela mesma emoção. E aí então vamos ter, por exemplo, uma memória de que na infância passamos por uma situação difícil e alguém nos acolheu, nos deu um carinho, nos deu um afeto, né? E sentimos a presença da compaixão naquele momento. Assim sendo, aquela canção que desencadeou esse estado emocional, em nosso sonho vai referenciar a uma memória antiga. Aquele momento em que estávamos necessitados e alguém agiu com compaixão para nós. E assim vamos ter um sonho onde quizás confrontemos uma vergonha ou uma dificuldade, e nos surge alguém para nos amparar, alguém que represente compaixão. Quizás no nosso sonho vamos sonhar com um santo, com Virgem Maria, ou com algum outro arquétipo divino ou espiritual que seja referência de compaixão para nós. Então, a assimilação da informação no cérebro vai desencadear um conjunto de memórias, percepções, um universo onírico, um universo mítico que contextualize e constele aquela experiência que nós tivemos durante o dia. Então, assimilando e aprofundando, a ideia e a sensação de compaixão, porque o cérebro é holográfico, ele não separa a cor, a flor e o cheiro. É um conjunto de informações que vai formar cada elemento. Eles não existem em separado. Então, uma rosa, a imagem da rosa, o cheiro da rosa e a cor da rosa, ela não existe em separado. Ela existe como um conjunto. E esse conjunto, que é a rosa, ele também é um conjunto vinculado a todas as experiências que tu teve ao longo da vida com uma rosa. Assim sendo, no universo dos sonhos, todas as experiências acerca de uma simples flor vão estar presentes como uma reação em cadeia, como uma constelação de eventos em torno de cada elemento, de cada símbolo. E é disso que Freud falava, que no universo dos sonhos a gente teria a estrada real para o conhecimento da mente. E essa estrada real está baseada nesse reconhecimento dos símbolos que estão constelando nossas experiências diárias. Sejam essas experiências diárias manifestadas em um sonho através de imagens comuns do nosso próprio dia, seja através de experiências absurdas, com dragões, universos e coisas que não fazem parte da nossa realidade comum. Mas todos os elementos dentro de um sonho são símbolos que representam crenças, valores, conceitos, emoções, estados psicológicos, estados de consciência. E na visão de Freud, então, não bastava reconhecer o símbolo e compreender o símbolo. Era necessário também compreender a relação que a pessoa tinha com o símbolo. Ou seja, uma cruz, para um cristão, é um símbolo de fé, é um símbolo de perdão, de proteção, de compaixão. Mas, por exemplo, para um indígena, onde teve um período onde as tribos indígenas elas foram subjugadas pela influência cristã, ele tem em sua arquetípica uma referência negativa com relação à cruz. Assim sendo, para um cristão sonhar com uma cruz, este símbolo representa algo para ele, que para um indígena é diferente. A representação da cruz para o indígena já tem um peso negativo, ou seja, a sua relação com aquele símbolo é que vai determinar o sentido do símbolo em seu sonho. Por isso, Freud falava que os sonhos eles têm uma fachada, uma alegoria, e que por trás dela estaria o seu significado.
e que na maior parte das vezes, se não todas, na visão de Freud, esses sonhos escondem desejos reprimidos. Mas se não vamos focar em desejos reprimidos, uma vontade não manifesta, uma vontade impedida. Vamos compreender um pouquinho mais o universo psicológico que existe por trás de um desejo. Todos os impulsos naturais, né, todos os impulsos da psique, eles vêm do mais profundo do ser. Na visão de Freud, isso seria o id. E o id, ele é o primeiro mecanismo da psique. E ele é o primeiro a receber as pulsões, os impulsos energéticos do próprio organismo. O id, ele é movido por necessidades básicas, é como uma criança, né? Tem fome, frio, sede, quero agora. Então, o id é imediatista, ele é impulsivo, é visceral, focado em sobrevivência, bem-estar. Então, é um mecanismo mais básico do ser humano e podemos associar a uma criança, porque é o primeiro mecanismo psicológico a desenvolver-se no ser humano. E a partir dele vai se desenvolver o ego, que é a capacidade de interagir racionalmente perante esses impulsos. E aí, a partir do ego, é que nós vamos formar sistemas de crenças e valores, conceitos. Isso pode, isso não pode, isso é bonito, isso é feio, isso é certo, isso é errado. Todos os conceitos vêm depois. O impulso, ele é natural, ele é espontâneo. Tá? E esse impulso é que movimenta todos os desejos. Assim sendo, todo o desejo é natural e espontâneo. Tá? O ego racionaliza, julga e vai aceitar ou condenar esses desejos, esses impulsos. Assim sendo, é natural que tenhamos impulsos e desejos reprimidos, porque nem todos os impulsos do id, ou essas pulsões energéticas do corpo e do animal humano, são racionalmente aceitáveis ou coerentes com a realidade. Então, por isso seria natural ter desejos reprimidos, e para Freud os sonhos são a manifestação desses desejos reprimidos e quizás também uma forma de compensação, onde através do sonho a gente possa realizar e satisfazer esses impulsos e desejos que na vida ordinária não podemos manifestar ou não podemos concretizar. Mas para Jung, os sonhos já seriam um mecanismo natural, ou seja, ele não vai manifestar só desejos reprimidos, ele é a própria manifestação de todo o universo inconsciente, ou seja, da profundidade do ser. Né? Então, para Jung, o eixo central da psique seria o self, que é eu mesmo, né? Ou a verdade interna, por assim dizer. Algumas pessoas também associam a alma. Entretanto, esse centro regulador da psique, ele vai trazer do inconsciente para a consciência tudo que é verdade para aquele ser. Assim sendo, o sonho é um mecanismo de autoconhecimento, é a natureza imanente de cada ser, é a tua alma comunicando a tua mente. Então é o inconsciente se comunicando com o consciente, reconhecendo simplesmente que aquilo existe dentro de ti. Não é questão de satisfazer ou não ou reprimir, né? É questão de reconhecimento e autoconhecimento, né? O reconhecimento de quem se é de verdade, além dos conceitos, julgamentos e sistemas de crenças. Assim sendo, Jung amplia a visão da psique humana, incluindo ânimos e ânima, os impulsos masculinos e femininos, que são essas pulsões energéticas, como dois princípios energéticos de polaridade, um mais ativo, agressivo, voltado ao exterior, ou mais passivo, amoroso e voltado ao interior. Então, ânimos e ânima são os impulsos masculino e feminino dentro da psique. Eles não têm relação direta com o gênero e com as características que a gente atribui a masculino e feminino, ao mesmo tempo em que eles são a própria energia do masculino e do feminino dentro da psique e que vão moldar e manifestar características de gênero ou características associadas a gênero. Entretanto, as características que a gente atribui aos gêneros são construções do ego. Elas nada têm a ver com um impulso energético, que é um simples, que é puro, que é natural.
E ambos os aspectos, masculinos e femininos, da psique, buscam o seu equilíbrio. Assim como também, na visão de Jung, a gente vai ter uma sombra. E a sombra são os impulsos, os anseios, os valores, tudo aquilo que a gente julgou, que a gente condenou e optou por excluir. E isso sim, então, são as coisas que a gente reprime. Na visão de Jung, a gente também vai ter um inconsciente pessoal. E às vezes se confunde inconsciente pessoal com sombra. Porque tanto o inconsciente pessoal quanto a sombra guardam os aspectos ocultos ou rejeitados da consciência, né? Aqueles aspectos que não vieram ao consciente, aqueles aspectos que a gente esconde, reprime, aquilo que a gente não manifesta e não racionaliza. Entretanto, a sombra, ela é aquilo que foi excluído. Em algum momento, a sombra foi consciente. Tá? Mesmo que a gente nunca tenha manifestado uma emoção, por exemplo, uma raiva, um rancor, um desejo negativo, né? Que mesmo que a gente nunca o tenha manifestado, mas se em algum momento a gente olhou para ele e resolveu excluir, rejeitar, bater contra, sabe? Aquelas coisas que a gente em algum momento passa pela nossa cabeça e a gente imediatamente reconhece como negativo e tranca aquilo numa caixinha, isso é a sombra. Porque em algum momento a sombra foi vista e foi considerada ruim, e por isso ela foi para a caixinha. Essa caixinha é a sombra. O inconsciente pessoal, ele não precisa necessariamente ter sido observado em algum momento. Então, o nosso inconsciente pessoal, ele guarda os registros daquilo que a gente não racionalizou, a gente não pensou sobre. Tá? Então, o nosso inconsciente pessoal, ele pode ter muita memória paralela, né? Por exemplo, visão periférica. Então, quando estamos conversando, estamos em qualquer momento, a gente tem uma atenção que é focada. Mas a nossa visão periférica, ela capta movimentos ao nosso entorno. Tá? E quando estamos focados em uma atividade, nós não racionalizamos esses movimentos em torno. A gente está com a nossa atenção focada em um determinado ponto. Então essas informações da visão periférica, por exemplo, fazem parte do nosso inconsciente pessoal. A gente viu aquilo passando, a gente só não racionalizou, porque a gente estava com a atenção focada em um ponto menor. Então o nosso inconsciente pessoal, ele vai pegando essas percepções subliminares, assim como temperatura de ambiente, sons, a gente ouve os passos e reconhece quem passou por trás de nós, ainda que a gente não racionalize essa informação, o nosso inconsciente a registra. Então, grande parte do que sonhamos também é a assimilação de informação desse inconsciente. Assim como muitas vezes os monstros e demônios que a gente enfrenta nos nossos sonhos são a própria sombra, aqueles impulsos naturais, aquela energia que é do próprio ser, que foi reprimida ou rejeitada, buscando o seu caminho de volta à integração com a psique, de volta à unidade do próprio ser. Assim sendo, o universo do sonhar, ele é mais amplo do que o nosso consciente. Por isso que muitas vezes a gente num sonho vai se deparar com informações completamente incoerentes ou absurdas, que não conseguimos encontrar ou encaixar com a nossa realidade. Porque ainda que seja a gente sonhando, né, que o sonho seja nosso, né, o sonhador nem sempre sou eu, porque o eu é uma visão do ego, é uma construção. O eu é uma projeção do consciente voltada ao exterior. O self, que seria o eixo da psique, é uma autoconsciência interna, que reconhece todos os nossos aspectos, a nossa plenitude. Assim sendo, aquilo que eu manifesto ou reconheço como eu é o consciente. Se a gente avalia, vai encontrar tipo, o gráfico do iceberg. Não tem o gráfico do iceberg aqui. Mas enfim, se a gente avaliasse como um iceberg, o consciente é aquela pontinha que está para fora do oceano. Todo o iceberg embaixo do mar seria o nosso inconsciente. A maior parte do que somos é inconsciente.
E o sonho é um mecanismo que esse inconsciente tem para falar com o consciente, para se mostrar, para ser reconhecido. Então, o mais natural é que a gente não identifique as questões dos sonhos, porque são o nosso inconsciente, não é o que nós sabemos sobre nós, é o que nós desconhecemos sobre nós mesmos. E isso torna os sonhos um tesouro oculto, um potencial de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autorrealização extremamente amplo. E os sonhos e o autoconhecimento através dos sonhos, o estudo dos sonhos, tem demonstrado diversos benefícios para a saúde emocional, psíquica e até mesmo para a saúde física, o reconhecimento dos processos somáticos. A gente recebe nos nossos sonhos as mensagens, as informações de o que estamos fazendo errado e por que estamos fazendo errado. Não vamos só ter a informação de isso que tu está fazendo é errado para ti. Não tem informação que diz isso que tu está fazendo é errado para ti e tu está fazendo isso porque tu acredita naquilo, porque tu foi ensinado assim. Tá? E automaticamente a tua verdade interna está vinculada a essa e essa emoção. Então, naturalmente, o teu comportamento é incoerente contigo mesmo. Ou seja, o sonho não vai te dar um sistema de julgamento de certo e errado. Ele vai te mostrar onde os teus julgamentos te tornam incoerentes contigo mesmo. E ele ajuda a resgatar essa coerência nos atos, nas escolhas e na vida. É um caminho de integridade. E por isso a gente vai reconhecer os aspectos somáticos, a gente tem maior facilidade de escolha, de autoconsciência, conhecimento, entendimento de si mesmo e através disso também das emoções dos outros. Os sonhos constelam situações. Então eles nos ajudam a compreender situações da nossa vida que nós não aceitamos, que nós entramos em conflito, ou mesmo situações que nos machucaram, podem ser trabalhadas, assimiladas e sanadas em sonho. Hoje em dia se tornou bastante comum, né, a constelação familiar, constelação sistêmica e a terapia de constelação, né, reconhecendo como esse universo arquetípico e simbólico pode constelar, sanar e equilibrar nossos estados emocionais, nossos conflitos interpessoais e nos ajuda a compreender, a assimilar e reintegrar situações da vida às quais a gente ficou preso, ou que a gente carrega alguma ferida ou algum trauma. Tá? A questão é que os sonhos são uma constelação natural que a nossa psique faz todas as noites. Então, se a gente tem consciência do sonho, a gente tem a capacidade de se autoconstelar, a gente tem a capacidade de ser o próprio terapeuta, ser terapeuta de si mesmo. A gente tem acesso a um manancial de informações que podem sanar a maior parte das nossas dúvidas e resolver um grande número dos nossos conflitos. E é por isso que o universo dos sonhos me fascina e espero que essa partilha lhes ajude também a entender um pouquinho do seu universo de sonhar. E compartilhando também que para acessar esse mestre e esse potencial infinito que os sonhos têm, basta dar importância para os sonhos, basta reconhecê-los como um mecanismo da própria psique, basta dar o espaço para eles na tua vida. E dar espaço para ele, não é dormir para sonhar. Tá? Sonho não depende de dormir. Sonho é um estado onírico, mítico, simbólico. É a lenda pessoal, é a jornada do herói arquetípico do teu próprio ser. Isso está acontecendo o tempo inteiro na tua imaginação, nas vontades, nos desejos mais elevados, na capacidade de sonhar acordado, na expressão artística, na dança, na integridade e coerência que tu tem com o teu ser interno. Assim sendo, o sonho é todo o ideal que tu quer para a tua vida. E trabalhar para este ideal é sonhar acordado, buscar ser melhor, buscar manifestar o melhor, realizar o sonho de vida. Esse é o caminho do sonhar. E quanto mais caminhamos integrados à essência do nosso ser, acordados, despertos, mais conectados também estamos com o sonho ao dormir. Mais fácil vai ser receber e compartilhar essas mensagens da alma
e compreender essas mensagens, né, para poder aplicar isso na nossa vida. Basta dar espaço para os sonhos que eles se realizam. Gratidão a todos e que tenham aproveitado. Grande abraço.